qual é o significado do rio da água da vida que jorra do trono de Deus? O que a árvore da vida, que produz 12 frutos mensalmente, simboliza? Quem são as pessoas que vão ficar de fora da Nova Jerusalém? E o que significa ter a parte tirada do livro da vida? Fica no vídeo até o final, porque hoje nós vamos responder a cada uma dessas questões. O capítulo 22 de Apocalipse começa dizendo que o anjo mostrou para João o rio da água da vida, que era brilhante como cristal. E esse rio procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Esse rio, irmãos, simboliza a vida que Deus concede de graça a todos aqueles que creem em Jesus. No início da criação do mundo, lá em Gênesis 2, versículo 10, nós vemos um rio que nascia do Éden e regava o jardim. E nesse lugar estava também a árvore da vida. Mas quando o homem cometeu pecado contra o Senhor, ele perdeu o acesso à árvore da vida. E ao longo das Escrituras, Deus promete restaurar o que foi perdido. Nós vemos isso, por exemplo, no livro de Isaías. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. No Novo Testamento, irmãos, Jesus se apresenta como sendo a fonte dessa água viva. Ele disse o seguinte para a mulher samaritana: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está ensinando aqui que somente ele pode saciar a sede espiritual do pecador. Portanto, irmãos, o rio da água da vida de Apocalipse é muito mais do que uma bela figura simbólica. Esse rio representa a presença de Jesus, que traz alegria, paz e restauração com Deus. No versículo 2, o texto menciona a árvore da vida que produz 12 frutos de mês em mês e as folhas da árvore servem para a saúde das nações. Essa descrição que João faz da árvore da vida está ligada com a visão do profeta Ezequiel. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Note que, ao invés de uma colheita limitada, que acontece somente uma vez por ano, a árvore da vida produzindo frutos mensalmente fala de abundância. Ou seja, as bênçãos que nós experimentamos na nova aliança em Cristo são fartas e abundantes. Agora, irmãos, por que as folhas da árvore da vida servem para a saúde das nações? Primeiro, é importante deixar claro que João não está falando da eternidade após a consumação. Ele não está dizendo que na eternidade nós vamos precisar ser curados de alguma coisa. Porque se fosse isso, nós teríamos que admitir a existência de enfermidades mesmo depois da ressurreição final dos corpos. Então, o significado é o seguinte: as folhas da árvore que servem de cura para as nações simbolizam a oferta de salvação eterna que é oferecida para todos os povos da terra. Essa árvore é um símbolo da salvação, é um presente que Deus oferece para todas as nações, tanto judeus quanto gentios. Depois que a antiga Jerusalém foi destruída lá no ano 70, a nova Jerusalém foi estabelecida e a oferta de salvação foi estendida para todas as nações da terra. Portanto, irmãos, a cura das nações é um símbolo da salvação que Deus oferece a todos os homens, cumprindo assim as promessas feitas a Abraão e a Israel, mas agora incluindo todos os povos do mundo. No versículo 3, João afirma que na Nova Jerusalém nunca mais haverá maldição contra alguém. Isso aponta, irmãos, para a obra redentora de Jesus na cruz, que removeu a maldição do pecado e que trouxe redenção para nós. Em Gálatas 3, versículo 13, Paulo disse que Cristo nos resgatou da maldição da lei e se fez maldição por nós.
Por isso, quem está em Cristo não se encontra mais debaixo de maldição. A verdade é que em Cristo, a nossa história não termina com maldição, mas termina com bênção e com restauração completa. No versículo 4, nós encontramos uma promessa abençoada, dizendo que os servos de Deus verão o rosto do Cordeiro, ou seja, o rosto de Jesus. Essa promessa bíblica está fundamentada em várias passagens, como por exemplo no Salmo 11, verso 7, que afirma que os justos verão a face de Deus. No Antigo Testamento, irmãos, ver a face de Deus era uma expressão idiomática para falar de adoração. Então, João está dizendo que ao entrar na Nova Jerusalém, os salvos ficam na presença de Deus e do Cordeiro. Na nova aliança, conhecer a Jesus significa conhecer Deus, ou seja, conhecer o Deus Pai também. No versículo 7, Jesus afirma que ele vem em breve. E isso reforça a relevância do livro de Apocalipse para a igreja primitiva. Os eventos, irmãos, aconteceriam dentro de pouco tempo e não milhares de anos no futuro. E isso quer dizer, então, que essa afirmação de Jesus não se refere ao futuro retorno para encerrar a história. A promessa de vir em breve aponta para o julgamento de Jerusalém no ano 70. Essa promessa foi um consolo para os irmãos perseguidos daquela época, porque ela garantiu que Deus agiria rapidamente em favor deles. Na sequência, João comete o mesmo erro que ele tinha cometido lá no capítulo 19, o erro de se prostrar diante do anjo de Deus para adorá-lo. E novamente, é claro, o anjo não permite que João faça isso. E aqui nós aprendemos, irmãos, que até mesmo os grandes homens de Deus podem cometer excessos se eles não tomarem cuidado. Em seguida, o anjo diz para João não selar as palavras da profecia de Apocalipse. Isso porque os eventos aconteceriam em breve. O interessante é que essa ordem contrasta com a ordem que foi dada ao profeta Daniel. Daniel também recebeu uma revelação a respeito do futuro. Mas o anjo disse para ele selar a profecia, porque levaria muito tempo para acontecer. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Ora, irmãos, se a visão de Daniel, que se cumpriu cerca de 400 anos depois, foi considerada distante, então as profecias de Apocalipse, que são consideradas próximas, deveriam se cumprir dentro de pouco tempo, ou seja, no futuro bem próximo de João. No versículo 11 é dito algo um tanto quanto curioso. Veja, quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Aparentemente, esse versículo parece dizer que quem é mau deve continuar sendo mau. E quem é bom deve continuar sendo bom. Mas essa não é a ideia do texto. A gente não pode esquecer, irmãos, que João está falando com urgência sobre algo que em breve vai acontecer. A ideia aqui não é incentivar as pessoas a fazerem o mal, mas mostrar para elas que o tempo para a mudança está acabando. Então, para quem já decidiu continuar rejeitando a mensagem de Deus, o tempo para o arrependimento já acabou. Por outro lado, aqueles que escolheram viver de forma justa devem continuar firmes nessa decisão, porque Deus logo vai trazer o justo julgamento. Esse versículo deve ser interpretado à luz do contexto histórico da época. João está falando principalmente, irmãos, à luz do julgamento que cairia sobre Jerusalém em 70 depois de Cristo. Ele está mostrando que Deus dá oportunidade para todo mundo, mas o tempo de escolha é limitado. Vai chegar o momento em que as pessoas vão ter que colher as consequências dos seus atos. No versículo 15 é dito que várias pessoas ficarão de fora da Nova Jerusalém. E são elas os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e os mentirosos. Assim como Adão e Eva foram impedidos de voltar ao Éden depois do pecado, os incrédulos também serão impedidos de entrar na Nova Jerusalém. No versículo 19, é dito que se alguém tirar qualquer coisa desse livro profético, Deus vai tirar a parte dessa pessoa da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Esse texto não está ensinando que um cristão verdadeiro pode perder a salvação. Não.
Ele fala de pessoas que, mesmo aparentando ser crentes, podem acabar distorcendo a palavra de Deus. E agindo dessa forma, a pessoa deixa claro que não possui uma fé genuína. Até porque, irmãos, o cristão verdadeiro, ele ama a palavra de Deus e jamais vai tentar acrescentar ou tirar alguma coisa dela. Então, esse texto é um alerta sobre a seriedade de seguir a palavra de Deus. E é também um encorajamento para que os crentes permaneçam fiéis e obedientes ao que Deus diz. E João termina o livro de Apocalipse desejando que a graça de Jesus esteja com todos. Essa graça não é concedida a todo mundo, mas somente a quem ouve e a quem obedece à palavra de Deus. E eu encerro esse vídeo dizendo que, assim como Deus fortaleceu os nossos irmãos do primeiro século e ajudou cada um deles a enfrentar as dificuldades e as perseguições, Deus te fortalece da mesma forma. A graça de Jesus te fortalece para você perseverar até o fim. Então, permaneça firme e obediente, porque Deus sustenta e não desampara o seu povo.